tarde, pessoal. É bem mais tenso estar do lado de cá do que do lado daí, onde eu já estive algumas vezes. Queria agradecer a Isabela, uma amiga há mais de 10 anos já dividimos várias histórias, vários projetos. E ela me colocou aqui, né, na fogueira, depois dessas duas histórias que a gente ouviu nessa tarde, fica difícil trazer uma história que seja tão inspiradora, porque, na verdade, até o protocolo é falar um pouquinho de onde a gente vem, né? A minha história é uma história comum, na verdade, a muitos brasileiros. Assim, sou do interior do Paraná, aluno de escola pública, fiz universidade pública, então sou muito grato a tudo que me foi dado para eu chegar onde eu cheguei. E cheguei em São Paulo aos 21 anos para trabalhar com projetos sociais, era isso que eu queria fazer, e é isso que eu venho fazendo já há 17 anos. Trabalhei em várias empresas, agências, organizações sociais, e hoje, além de atuar numa consultoria chamada Olhar Cidadão, eu também tenho uma empresa que chama Estúdio Cais e que viabilizou a criação deste projeto que acabou de sair da tela, deixa eu ver, pronto, chamado Viralize. É uma ideia que a gente acha que é uma pequena contribuição, mas que pode ajudar a conectar esforços para que a gente consiga fortalecer a cultura da doação no Brasil, que, como já foi falado aqui, ainda é um ambiente muito frágil. O brasileiro é, sim, um povo solidário, mas não tem como cultura praticar a doação no seu dia a dia. Aqui só um pouquinho do Estúdio Cais, para vocês conhecerem, podem entrar no site, estudiocais.com.br. A gente trabalha basicamente nessas três frentes, que é conhecimento, ou seja, publicações, pesquisas, sistematização, planejamento e comunicação, que é também o espaço de onde eu venho. Bem, eu e minhas duas sócias, né, a Daniele e a Gabriela, temos isso como um princípio muito forte, né, que é trabalhar com projetos de interesse público. O que isso significa? A gente busca fortalecer iniciativas que entreguem algum impacto, alguma contribuição ao que é de interesse da sociedade. Isso pode ser em parceria com o governo, pode ser em parceria com uma organização social, pode ser em parceria, inclusive, com uma empresa. E aí, só para a gente fazer um percurso aqui até eu chegar na operação do projeto, eu queria trazer alguns recortes, algumas reflexões para que vocês entendam um pouco do cenário do qual eu estou falando, né? A gente teve o lançamento dessa pesquisa, ela é recente, uma pesquisa do IDES, que fala o seguinte: a história mais impressionante dos últimos 40 anos não é a questão da globalização, a questão da tecnologia, mas a ascensão de bilhões de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza e estão chegando na classe média. O que isso significa? Além do ponto de vista individual, né, que grande conquista a gente conseguir tirar pessoas de situação de miséria e ascender essa grande faixa da população à classe média. A classe média é quem detém o poder transformador da sociedade no quesito doação. Se a gente tiver cada indivíduo doando 0,% da sua renda mensalmente, a gente consegue chegar numa renda de quase $1 trilhão por ano. Isso significa que dá para a gente resolver uma série de demandas sociais que a gente tem aí. Essa ascensão se deve muito à China e à Índia, né? Só para a gente contextualizar, apesar do Brasil ter contribuído, especialmente na década entre 2000 e 2012. Né? Eu trouxe um outro recorte aqui, até para a gente falar um pouco da identidade brasileira. Esse é um livro que eu recomendo que todo mundo leia, é um calhamaço, assim, mas vale a pena, chama Brasil, uma biografia. E aí traz um pouco dessa provocação a respeito da nossa identidade como brasileiro, né? O que eu acho que a gente tem que falar e tem que pensar, especialmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil hoje. Né? A gente tem como quase uma ideia onírica de que somos o país da alegria, da solidariedade, o país do amor, da beleza, né? Quase que uma terra onírica. E a gente fala muito pouco da crueldade que a gente vive no nosso dia a dia, né? Um país que tem, na sua história, a violência como marca, né? O racismo, a gente acabou de ouvir a história aqui do Nelson, questões que estão no nosso passado, no nosso presente, estarão no nosso futuro. E a gente reconhecer isso, eu acho que é um ponto transformador, assim, especialmente as pessoas que estão no campo do privilégio, poder olhar para quem está no campo da carência, mas que também tem muita oportunidade, é uma relação de empatia que se desenvolve. Né? E a gente está falando aqui de colaboração. A colaboração também passa por a gente reconhecer o privilégio que nos foi dado.
às vezes simplesmente por ter nascido branco, por ter nascido homem, por ter nascido numa família de classe média. Mas aí, já olhando para o outro lado, né, segundo a pesquisa Doação Brasil, o brasileiro, apesar de tudo, é sim um povo solidário. Olha, em 2015, 77% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação, sendo que 52% doaram dinheiro. Entender esse cenário é complexo, mas a gente tem algumas pistas. As doações, normalmente, elas estão muito ligadas a um sentido religioso. Todo mundo aqui deve ter algum familiar que contribui com a paróquia, com o templo ao qual frequenta. Então, tem uma questão religiosa muito forte nessa questão da doação. Ou então, doações pontuais, esporádicas, quando provocadas, e geralmente para organizações que estão ali no bairro. O asilo, a creche, isso quando demandadas, né? E o que eu quero provocar aqui, que cultura da doação, na verdade, tem mais... porque assim, o brasileiro ele tem isso como um valor, acredita e acha que realmente é importante fazer uma doação. Agora, como cultura, quem tem como prática entender que doar periodicamente pode ajudar a transformar na sociedade, né? Então, é essa que é a questão que a Viralize tenta provocar. Porque o que a gente sempre fala é o seguinte, existem 4 formas da gente usar o nosso dinheiro, né, que é guardar, consumir, investir ou doar. Dessas 4, a mais transformadora, do ponto de vista de mudança social, de impacto, é a doação. Porque quando você guarda, seu dinheiro está lá parado, né? Quando você consome ou quando você investe, você, na verdade, está colocando o seu dinheiro em espaços de concentração de capital, né? Se você está investindo, você está investindo num banco. Se você está consumindo, em geral, você está comprando majoritariamente de grandes corporações. Agora, quando você doa, você simplesmente está investindo numa ideia, num conceito. Você está, além de doando um recurso ou tempo, você está dando um crédito. Afinal, quando você doa uma calça jeans para uma pessoa em situação de rua, você vai lá perguntar para ela se ela está usando aquela calça diariamente? Quando você doa um prato de comida, você vai lá perguntar, você comeu tudo, limpou o prato, ou você jogou o resto no lixo? Quando você doa, na verdade, você está fazendo um voto de confiança para o outro. Então, o poder transformador disso é absurdo, e não sou eu que estou falando, tem uma série de pesquisas que mostram isso. Porque a doação ela é indutora de processos criativos. Se você pegar uma série de startups hoje que sobrevivem com recurso anjo, né, de investidores, que têm ali um interesse financeiro, mas eles estão apostando o dinheiro dele ali no risco, né? E a criatividade está acontecendo nesses ambientes. Então, doar é uma atitude que transforma a sociedade. E é assim que a gente se inspirou para criar a Viralize, né, e provocar. Como é que a gente faz para fortalecer a cultura da doação no Brasil? Se o brasileiro é solidário, quer doar, se a gente tem tantas demandas aqui no Brasil, né, eu não preciso citar o tanto de problemas e questões que a gente tem para resolver nesse país. Por que a cultura da doação no nosso país é tão frágil? Então, vou contar só um pouquinho da operação, né? Então, assim, o brasileiro doa, mas por que ele não doa? Ele não confia em organizações sociais, muitas vezes, então tem uma questão de desconfiança. E ele quer saber e se identificar com uma causa que o afete pessoalmente, que esteja ligado com uma identidade particular, seja cultura, educação, meio ambiente, enfim. E aí, o que a gente quer falar com isso, né? A gente também está olhando para um outro lado, que são os influenciadores e os poderes das redes sociais. Porque na pesquisa também que eu acabei de mostrar aqui para vocês, pesquisa Doação Brasil, fala que o brasileiro tem interesse em conhecer oportunidades para doação a partir das redes sociais. Então, a gente foi olhar para esse universo tão novo, maluco e potente que existe hoje, que são as redes sociais e esses influenciadores digitais que estão aí, que são os novos formadores de opinião da juventude, enfim, qualquer pessoa, qualquer idade aqui já viu ou já seguiu alguém no Instagram, no Facebook, já viu um vídeo no YouTube. A nossa ideia é conectar toda essa potência, aqui tem alguns números, né, do quanto eles são potentes, com causas e projetos sociais que são relevantes e estão precisando de doação. Então, é juntar essas 3 pontas, né? O doador, o influenciador e o projeto social. A Viralize ela é apoiada pelo Fundo BIS, que é um fundo que pretende fortalecer a cultura da doação no Brasil. E quando a gente fala do ato de doar, o que a gente quer dizer?
que doando você está exercendo a sua cidadania, né? Você está democratizando o acesso a direitos sociais para uma população maior, que vai além ali do seu núcleo familiar, de amigos, enfim. É convidar para participar do jogo democrático, para fazer parte e ajudar a transformar esse país que vive um momento tão delicado, né? Então, a gente acredita que doar é engajar, doar é influenciar, e que, viralizando doação, a gente consegue transformar. A gente atua em 5 causas: educação, direitos humanos, cultura, meio ambiente, saúde e bem-estar. Para cada uma dessas causas, nós fizemos um cardápio de projetos. Então, se você está interessado em doar, você pode entrar qual é a causa aí que mais te sensibiliza e escolher projetos ali que estão ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que passaram por um filtro muito criterioso dos curadores do projeto Viralize, né? Então, assim, você vai doar tanto para organizações que estão captando recursos em plataformas de financiamento, tipo a Juntos.com você, como projetos que a gente selecionou diretamente, que são projetos que a gente acredita e recomenda. Então, o processo é muito simples. Se você é um influenciador, por exemplo, se você escolhe uma causa, você entra lá no site, você seleciona a sua peça de comunicação. Se você não quer criar uma específica com a sua identidade, a gente já deixou lá um cardápio. Você coloca a sua peça de comunicação ali no seu Facebook, no seu Instagram, no seu vídeo do YouTube. Tem, inclusive, uma defesa de causas que explica, por exemplo, o que é direitos humanos, né? Tem muita gente que parece que tem esquecido o que são direitos humanos, né? A gente explica lá, de novo. Então, o cara pode ler esse texto e construir o seu argumento no vídeo. E aí você conta para todo mundo que você está apoiando isso. Quando a gente escolheu trabalhar com influenciador, a gente falou: poxa vida, né? Será que a gente vai falar com essa galera? Nós que trabalhamos no campo social, muitas vezes recorremos à universidade, né? Aos pensadores, aos pesquisadores. Só que quando a gente percebeu a potência que esse universo tem, a gente falou: por que não? Por que a gente não vai convidar esses milhares de pessoas, essas milhares de pessoas que estão acompanhando esses influenciadores nas redes sociais para falar sobre cultura da doação? A gente vai ficar só na nossa bolha, sempre falando com os mesmos, né? Para o doador é fácil tal qual. Ele entra lá na plataforma, ele não tem ideia, ele não confia em organizações sociais, mas ele pode entrar lá, ele pode olhar todos os projetos que a gente está indicando ali nas redes sociais, se ele quiser, na plataforma, se ele quiser entrar no projeto para conhecer melhor, entender, ver o impacto, ele faz isso, aí ele doa, e o que a gente acha muito importante, conte para os outros que você doa. A gente tem uma cultura brasileira que a nossa hipótese é que vem aí de uma possível orientação cristã, né? Que é aquela coisa de o que uma mão faz, a outra não precisa ver, né? A doação que eu fiz aqui, eu não preciso contar ali. A gente acha que é importante contar, porque quando a gente conta, a gente influencia as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente gosta e que gostam da gente. E isso é quase que um efeito dominó. A gente vai trazendo mais gente para esse jogo, e esse jogo que pode, sim, mudar um pouco do quadro social que a gente tem hoje no nosso país. Então, a gente é a favor de falar. Se vocês entrarem na plataforma, que, na verdade, não está no ar, ela entra no ar amanhã, segunda-feira, dia 15, vocês vão encontrar uma série de peças de comunicação. O doador também pode colocar lá no seu Facebook, eu acredito, faça parte você também. Enfim, é um convite para que a gente crie uma grande onda pela cultura da doação no Brasil. E a provocação final que eu quero deixar aqui, né, quando a Isabela me convidou para participar, e tudo isso que a gente vem vivendo aqui no Brasil nos últimos tempos, não poderia deixar de falar isso, assim, como nós, sejam empreendedores sociais, ativistas, cidadãos, pessoas comprometidas mesmo com a garantia de direitos, com o fortalecimento da nossa democracia, com o desenvolvimento das nossas comunidades, como que nós podemos conectar as nossas ideias, os nossos esforços, as nossas iniciativas para ganhar mais força, para sair de dentro das nossas bolhas. Porque só dialogando, colaborando, amplificando essas vozes é que a gente vai fortalecer uma agenda progressista que esse país tanto precisa. E aí, se você não quer estar lá no front, né, na batalha, no projeto social, gritando por direitos humanos, talvez a doação seja uma contribuição muito válida, porque a gente acha que doar é simbólico, é significativo e é, sem dúvida, uma forma de exercer, né, o que a gente está falando aqui, que é o poder individual da colaboração. Obrigado.
Gratidão demais. Eu que agradeço. E aí, perguntas? Caixa verde voando para onde? Vai, gente, força. Vai, Ari, força. Tudo bem, parabéns pelo projeto. Eu queria saber há quanto tempo está no ar e quantos projetos já estão credenciados. E se vocês sabem só quanto que a plataforma já levantou para esses projetos. Oi. O Fundo Bis acabou de sair, né? Então, na verdade, a gente passou aí os últimos 2 meses colocando tudo no ar. O projeto, na verdade, começa na segunda-feira, dia 15. A Isabela, do Poder da Colaboração, é nossa parceira, está ajudando aí em toda a construção dessa rede. Então, na próxima segunda-feira já vai estar no ar. A gente tem, nessa primeira fase, cerca de 50 projetos, são mais ou menos 10 projetos por causa, todos muito bem avaliado, seguindo vários critérios, e se tudo der certo e o projeto crescer, numa próxima onda, outros projetos poderão compor aí esse portfólio. Olá, eu tenho uma pergunta. Você tem alguma parceria formal com alguma plataforma de financiamento coletivo já? Não, na verdade, temos um contato com 2 plataformas, né, com a Benfeitoria e com a Juntos, e esse foi um aprendizado do projeto, né? A hora que a gente foi recorrer às plataformas, a gente percebeu que o timing dos projetos em captação não bate com o timing do projeto. Geralmente, quem está captando está buscando ali recursos para 30 dias. O nosso projeto é um projeto mais longo, a gente precisa de projetos que estejam em captação recorrente. Então, a gente começou a fazer essa seleção nós mesmos e estamos abertos aí para conhecer outras iniciativas e formar outras parcerias para trazer projetos que sejam, de fato, transformadores, né? É isso aí, gente. Gratidão, Rô. Muito linda essa iniciativa.